Olá, pessoal do curso de eventos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Está acabando o nosso semestre, graças a Deus. Eu espero que estejam todos bem, se cuidando, por favor, né? Como a professora sempre diz, estamos vivendo tempos estranhos, difíceis, então, por favor, se cuidem, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje, ela falará um pouquinho sobre o dia a dia, né? Palavras referente ao dia a dia de vocês, com certeza dentro de algum evento que vocês possam estar organizando, né? Ou participando. Então, nós vamos falar sobre hora, né? Dias da semana, meses e cores em espanhol, tá? Como usar, vamos fazer um pouquinho de leitura, teremos aí 2 vídeos, né, de apoio, tá certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Bom, aqui nós temos já, né, uma espécie de relógio que a professora colocou aqui para vocês, tá certo? E aqui, como que vocês identificariam, no caso, as horas? Então, quando eu falo 1h05, né, 1h10, 1h20, 1h30, né? Então, nós temos aqui as palavras. Então, nós temos aqui, ó, o 12, em ponto, tá? E 5, e 10, e quarto, em 20, em 25, em média, né? Que aí no caso seria meia hora. E aí, tudo que nós falamos agora, a gente fala menos, tá? Então, menos 25. Aqui, ó. Menos 20. Menos quarto. Menos 10, menos 5, tá? Ou seja, primeiro eu falo 5, 10, quarto, né, 20. Depois que eu passo do média, né, que no caso seria meia hora, eu menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, tá bom? Então, é desta forma que a gente lê, né, as horas em espanhol. É desta forma aqui, tá bom? Então, la hora, tá? É dessa forma. E aí, vamos entender um pouquinho melhor, tá? Em espanhol, pergunta: que hora es? Tá? Que hora es? Em português, que horas são? Tá? Então, sempre quando vocês forem perguntar que horas são, é que hora es? Né? Em espanhol, pessoal, a gente vai utilizar o artigo, tá? No singular, lá, tá certo? Para referir-se a quê? A uma hora, tá certo? Das 2 horas em diante, a gente usa las. Então, anotem isso no caderno de vocês. Para 1 hora, eu uso o artigo lá, tá? Para 2 ou mais, eu utilizo o artigo las. Beleza? Então, exemplo. Es la 1:10. Ou seja, eu estou falando que é 1:10. Beleza? Então, são 1:10. Aqui, ó. Son las 3:20. Então, são 3:20. Tá? É isso que a professora vai falando para vocês aqui. Terceiro exemplo aqui, ó. Se eu voltar no exemplo anterior, tá? E perceber que a letra utilizada para o E, né? Que é o Y, e a gente já estudou isso, né, gente? Então, é só uma retomada, tá? Foi utilizado aqui, ó, o Y, tá? Então, o Y, a professora já falou isso em aula para vocês, que o Y, ele substitui a palavra E, 25, tá? Agora, vamos pensar nos números 12, 3, 6 e 9 de um relógio qualquer. Então, vocês vão imaginar um relógio, tá? Então, vocês vão imaginar aqui, ó, o 12, vou fazer risquinho, tá?
o 3, o 6, o 9. Beleza? Então, imaginando aí um relógio, tá? Entre, e quando eu falo entre, eu tô falando aqui, ó, tá, gente? Ó, tá? Entre esses números há um espaço de tempo, né? Que são, eu estou falando de 15 em 15 minutos, tá bom? E eu vou contar o quê? 5, 10, 15. 5, 10, 15, tá? Em espanhol, esses 15 minutos, eles são chamados de um quarto de hora, tá bom? Então, de 15 em 15 eu falo um quarto de hora, ou simplesmente um quarto, tá bom? Então, veja o exemplo aqui que a professora colocou. Son las, porque passou de duas, tá? Son las 2:15, ou seja, são 2:15, beleza? Então, quando eu vou falar assim, são 2:15, 13:15, tá? Então, eu utilizo e quarto, tá bom? Opa, a professora rabiscou aqui, deixa eu apagar, tá? Então, eu falo, son las 2:15, tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz. Aí, pessoal, se somarmos mais 15, tá? Teremos um total de 30. Então, 15 mais 15, 30. Então, que equivalem a 2 quartos, né? Ou seja, 2 quartos, tá? Ou vocês vão falar de media hora, tá bom? Então, olha o exemplo aqui, ó. Es 1:30, ou seja, é 1:30, tá bom? São 1:30, tá? Olha só. Son las, porque passou de duas, tá? 8:30. Já ia falar em português. Então, vou de novo, vamos lá. Son las 8:30, tá? São 8:30, tá bom? Então, quando eu vou falar, por exemplo, 8:15, eu falo 8:15, tá? Quando eu falo 8:30, né, 8:30, eu falo 8:30, tá? E aí, quando for uma hora inteira, por exemplo, 1 hora, tá? Se o meu relógio estiver lá no 12, como que eu vou falar, tá? Se ele tiver um ponteiro maior, estiver lá no 12 e o outro em qualquer número, vamos falar o 4, tá? Então, eu vou falar que son las 4 en punto. Então, son las 2 en punto. E aí eu vou sucessivamente, tá, gente? Então, sempre quando eu vou falar são 12 horas, são 1 hora, né? Eu falo ponto. Eu falo o número e ponto. En ponto. Então, aqui o exemplo, a professora colocou, son las 4 en ponto, tá? Então, são 4 horas em ponto, tá certo? Quando o ponteiro maior do meu relógio, ele ultrapassar o número 6, então, vamos lá. Olha só, reloginho, 12, 3, 6, 9, tá? Quando ele passar do número 6, significa que faltam determinados, tá bom? Minutos para completar uma determinada hora, tá? Então, quando eu falo assim para vocês que faltam 5 para o meio-dia, tá? Faltam 5 para o meio-dia. Em espanhol, como que a gente utiliza isso, tá? Son las 12 menos 5. São 5 para o meio-dia, tá? A professora não colocou aqui a figura, mas porque a ideia era desenhar, tá bom? Então, vamos lá, o meu ponteiro está aqui. Então, aqui, ó, meu relógio, opa, tá? Então, vamos supor que aqui seja o 5 e aqui seja o 12. Ai, que ruim escrever isso, tá? Então, aqui é um 5, não parece, mas é, tá bom? Quando vou falar para vocês assim, ó, são 5 para o meio-dia, né? Então, eu falo, son las 12, que eu tô falando 12, tá?
menos 5. 12 menos 5, ou seja, 5 para o meio-dia. Beleza? É assim que a gente faz em espanhol. Então, eu pego o número e isso quando eu passo aqui do 6. Tá bom, gente? Então, ó, vamos lá, o relógio. Opa, eu vou me imaginar aqui, ó, que seja o número 6 aqui. Tá bom? Então, quando passa daqui, ó, eu vou falar menos, tá? Então, são 12 menos 5, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Aí, outra coisa que a professora quer muito explicar para vocês, quando eu falo assim, olha, quando devemos utilizar são, hora e é hora, tá? Ou são e é, singular e plural, tá bom? Quando uma pessoa pergunta as horas, tá bom? Então é muito simples. Toda vez que for uma hora, tá? Una hora, tá? Mediodia, medionoche, dizemos com es, e a gente já estudou isso, tá, gente? Então anotem isso. Agora é o momento de vocês darem uma pausa aí no vídeo e anotarem, tá bom? Então, es la medianoche, 1:15, tá bom? Os demais são tudo son, tá bom? Son las 2 en punto, tá? Então, quando eu vou falar assim, que é meia-noite, né? Que meio-dia, então eu utilizo es. Quando eu vou falar a hora, né? Por exemplo, 12 em ponto, eu falo son las 2 en punto. Aqui eu tô falando 2 em ponto, tá bom? Então, é isso, tá? Agora, nós vamos para a leitura. Como se lê isso, né? Em que contexto, como que eu vou utilizar isso? Então, vamos lá, olha. Mi clase de espanhol empieza los 4 menos cuarto, tá bom? Ou seja, na minha aula de espanhol começa às 15 para as 4, tá? De novo, las 4 menos quarto, tá? Las 4 menos quarto, tá bom? Então, de novo, las 4 menos cuarto. Aqui no segundo exemplo, mi fiesta de cumpleaños, aniversário, né? Será las 7 em ponto, ou seja, 7 horas em ponto, tá? Então, minha festa de aniversário será às 7 em ponto, tá? Anoche me acosté medianoche, tá? Então, de novo, anoche me acosté medianoche. Então, meia-noite, fui dormir, na noite passada, perdão, né? Fui dormir à meia-noite, tá bom? Então, anoche me acosté medianoche, tá? Então, medianoite, meia-noite. Meio-dia, meio-dia, tá bom? Por favor, que horas é? Tá? Então, que horas são? Né? Son las 3:25, tá? Então, são 3:25. Son las 10:15, tá? São 10:15. Que horas é, por favor? Que hora é, por favor? Es la 1:10. É 1:10. Es la 1:30. 1:30. Fácil, né, gente? Então, anotem isso no caderno de vocês, tá? Agora é o momento de vocês anotarem, tá? Tudo isso que a professora falou, beleza? Então, vamos prosseguir. Tío Penis, aprender español. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a decir la hora. He perdido el reloj y no sé si llego tarde, así que voy a preguntar la hora. Se puede preguntar la hora de muchas maneras. ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? Esas serían las más informales. También puedes decir, ¿me puede decir la hora? Si queremos decirlo de forma más educada. Hola Lola,
¿Tienes hora? ¡Hola! Sí, son las 5:20. ¡Ah, qué bien! Creía que eran las 6 menos cuarto y que llegaba tarde. Siempre se dice lo primero la hora. Es la 1, son las 2, son las 3, son las 4 y así hasta son las 12. Y luego los minutos. Son las 5 en punto, y 5, y 10, y 15, y 20, y 25, y 30, y 35, y 40, y 45, y 50, y 55. Una vez pasa la media hora, también se puede decir de otra manera. En vez de decir la hora en la que estamos, puedes decir la siguiente y los minutos que faltan. Son las 6 menos 25, menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5. Cuando es una hora exacta, es en punto. Son las 12 en punto. Son las 12:15. Son las 12:30. Es la 1 menos cuarto. Aunque la hora puede estar escrita como las 13 o las 14, no suele decirse nunca. Se dice la 1 o las 2 de nuevo. Y si queremos diferenciar qué hora es, se puede decir las 2 de la madrugada, las 9 de la mañana, la 1 del mediodía, las 6 de la tarde, las 10 de la noche. Tío Spanish, tanto hablar, ya son casi las 6. ¡Oh no! Al final voy a llegar tarde. Me voy corriendo. Adiós, Lola. Nos vemos pronto. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. Bom, acabamos de ver aí o vídeo que finaliza as horas, beleza? E nós teremos mais um vídeo também quando a gente finalizar aqui os dias da semana, tá bom? Dias da semana e os meses, tá? Bom, vamos começar então com os dias de la semana, tá bom? Então, os dias da semana. Domingo, os finais de semana, eles são os mesmos, tá? Não muda. Os mesmos, quando eu falo, é em português, tá bom? Então, não muda. Português, espanhol, sábado, domingo, tá? Sábado, domingo. Dá uma enroladinha na língua, mas é sábado, domingo, tá? Agora, quando eu falo de segunda até na sexta, tá? Em espanhol, eles usam planetas, tá? Então, olha só. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tá bom? Então, lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta e viernes, sexta-feira, tá bom? Sábado e domingo é a mesma, sábado e domingo, tá bom? Então, quando eu faço uma leitura, né? A que dia es hoje, né? Ou seja, qual é a data de hoje, né? Qual é o dia de hoje? Então, que dia es hoje? Né? Lembrando, depois a gente vai ter hoje é hoje, tá, gente? Então, hoje es, tá? Que dia es hoje? Que dia é hoje? Hoje es viernes, né? Que aí viernes seria o quê? Sexta-feira, tá bom? Que dia vamos a volver de las vacaciones, tá? Que dia vamos voltar das férias, né? El lunes, tá? Na segunda-feira, tá bom? Então, é bem simples, é bem tranquilo. E a professora gostaria, tá? Que vocês pausassem o vídeo agora e anotassem aí
os dias da semana, tá bom? Então vamos lá. Tío Spenis, aprender español. Hola amigos, hoy vamos a aprender los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y empieza la semana otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el viernes por la tarde, sábado y domingo forman parte del fin de semana. Un día en adelante, mañana. 2 días en adelante, pasado mañana. El día de atrás, ayer. 2 días atrás, antes de ayer. Bueno, a pasarlo bien en la semana. Hasta luego. Bom, então, como vocês acabaram de ver aí, o vídeo falando sobre... São só esses 2 vídeos que nós teremos de apoio, tá bom? Bom, vamos lá, voltando para o nosso vocabulário, tá? A professora colocou aqui algumas palavras, né, para que vocês pudessem identificar aí quando estiverem fazendo algum tipo de leitura, tá bom? Então, labor, trabalho, dias laborales, tá? Dias de trabalho, tá bom? ¿Qué haces en los días laborales? Né? Então, eu estou perguntando aqui para vocês, o que você faz nos dias da semana? Né? Então, olha, voy a trabajar, né? Vou trabalhar. Yo estudio, né? En los días laborales trabajo por la mañana y por la noche voy a la universidad, né? Então, nos dias da semana eu trabalho, pela manhã e à noite vou né? Ou na universidade, tá bom? Então, tengo clases de espanhol, inglês, italiano, alemão, né? Então, eu tô falando que eu tenho aulas de espanhol, inglês, italiano, alemão, beleza? Então, são esses um pouquinho do vocabulário que a professora queria que vocês anotassem, tá? ¿Qué haces en los fines de semana? Né? O que você faz nos fins de semana? Sábado, domingo, tá? Yo voy de fiestas, tá? Eu vou nas festas. Me gusta descansar en el fin de semana, né? Gosto de descansar no final de semana. Me encanta jugar, né? Jogar com los juegos de ordenador. Eu adoro jogar os jogos de computador, né? Me gusta ir la playa, né? E tomar el sol, né? Eu gosto de ir à praia e tomar um sol. Voy de compras, vou fazer compras. E aí a professora colocou aqui, ó, 3 palavrinhas que eu gostaria que vocês anotassem agora, tá? Então anotem aí no caderno de vocês. Ayer, ontem. Hoy, hoje. Mañana, amanhã, tá bom? Bom, agora, pessoal, nós vamos para os meses do ano, tá? Então, eu quero que vocês conheçam os meses do ano em espanhol. Os meses do ano em espanhol, ele tem o quê? A sua grafia, a sua escrita, muito parecida com a da língua portuguesa, tá bom? Porque também elas vão derivar do quê? Do antigo calendário romano. Então, vejam, nossos meses vêm do calendário romano. Então, também no caso, na língua espanhola, o calendário também provém do calendário romano, tá bom? Então, se dice assim em espanhol, tá? Os meses do ano são nomeados como consta no próximo slide. Vamos lá, então? Vamos ver aqui. Ficou meio ruinzinho, porque a professora aumentou aqui a figura, mas dá para ler, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar por janeiro, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
Septiembre, outubro, novembro, dezembro. Muito parecido, né? E aí a professora colocou aqui ao lado os meses em português, tá? Que eu não vou ler não, porque vocês já sabem quais são, tá bom? Então é sempre acompanhar. E esta tabela eu quero que vocês copiem agora no caderno de vocês, tá bom? Então agora é o momento de pausar o vídeo e copiar aí esta tabela, tá bom? Então, acredito que vocês já tenham pausado o vídeo, né? Então, vamos continuar aqui no próximo slide, tá bom? Então, como eu utilizo essas palavras em frases? Percebam o que a professora está fazendo. Eu estou falando para vocês, dando para vocês, falando as palavras, né? E a aplicação, que no caso são aqui dentro das frases. Me gusta mucho de enero, es un estupendo mês, tá? Gosto muito de janeiro, é um ótimo mês, tá certo? Então, septiembre es el mês, aqui ó, en que voy a viajar a França, tá? Então, setembro é o mês que vou viajar para a França. En Espanha, dezembro es frio, tá? Na Espanha, dezembro é frio, tá bom? Então, são aí algumas aplicações que a gente utiliza. E aí, olha só, fevereiro es el mês del carnaval em diversos países, né, del mundo. Então, fevereiro é o mês do carnaval em diversos países do mundo, inclusive em Brasil, tá bom? Em agosto, tenho que assistir uma reunião em Chile, né? Em Chile. Em agosto, tenho que assistir uma reunião no Chile. Compraré um novo móvel em junho. Comprarei um novo celular em junho. Beleza, pessoal? Então, são essas as aplicações que a gente utiliza com relação aos meses do ano, tá bom? Então, agora a gente vai falar o quê? Das estações do ano. Porque assim como no Brasil, né, nós temos as estações ao longo do mundo, né? E na Espanha não seria diferente. Então, vejam só, estaciones del año, tá? Então, aprende as 4 estações del año, né? Aprende as 4 estações do ano em espanhol. Então, nessa lição a gente vai falar o quê? Sobre as estações. E são elas: verano, né? Primavera, outono, inverno, tá? Inverno, tá? E isso eu quero que vocês anotem também no caderno de vocês, tá? Então, essa lição aqui eu quero que vocês anotem as estações do ano, tá? E coloquem, e aí, ó, estaciones del año, tá? É assim que se fala em espanhol. E coloquem isso daqui no caderninho de vocês, beleza? Então, vamos para o próximo. Na Espanha, pessoal, olha só, os meses correspondentes às estações do ano são verão, junho a setembro. Inverno é de dezembro a março. Primavera é de março a junho. E outubro outono, perdão, é de setembro a dezembro, tá bom? Então, na América Latina, lembrando que a Espanha, né, não fica aqui no nosso continente, tá bom? Então, por isso que são diferentes, tá? Então, os meses e as estações do ano são os meses do Brasil, tá? Os mesmos do Brasil. Então, ó, verão, 21 de dezembro a 21 de março. Outono, de 21 de março a 21 de junho. Inverno, de 21 de junho a 13 de setembro. Primavera, de 23 de setembro a 21 de dezembro. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos ver como a gente aplica isso na nossa leitura, né? Nas nossas frases. Então, olha só. El verano es la estación del año en que muchas personas conllevan vacaciones, tá bom? En van la playa, tá? Ou seja, o verão é a estação do ano em que muitas pessoas pegam férias e vão à praia, tá bom? El invierno suele ser la época en que más frío hace en muchos países de Latinoamérica, tá? O inverno costuma ser a época em que faz mais frio em muitos países da América Latina, tá bom? Então,
a primavera. La primavera es la estación de año en que nascem mais flores, tá? Mas não é de ruim, tá, gente? É de mais, tá bom? A primavera é a estação do ano em que nascem mais flores, tá bom? El otoño, né? Es la estación de año donde las hojas de las plantas suele caer, né? Outono é a estação do ano onde as folhas das plantas, né, das árvores, elas costumam cair, beleza? Então, essas são as estações e aplicadas nas frases como segue, tá? Agora, pessoal, nós já estamos chegando no final da nossa aula, tá? Então, vamos falar sobre as cores, tá? Los colores, tá bom? As cores em espanhol, tá bom? Então, nós temos aqui espanhol, espanhol, português, português. Amarillo, azul, azul claro, azul marinho, beige, blanco, dourado, gris, tá? E a professora colocou uma tabelinha para vocês e eu quero que vocês anotem isso. Olha só, rojo, rojo, azul, verde, gris, gris, marrom, violeta, rosa, blanco, naranja, negro, amarillo, tá bom? Então, anotem essas palavras aí e coloquem a tradução, né? Por exemplo, rojo é vermelho, tá bom? Então, coloquem aí para não se confundir com um falso cognato e achar que é roxo, tá bom? Porque roxo, na verdade, é violeta, tá? Que é aqui, ó, tá bom? Então, vamos agora para o nosso último slide. As cores, elas são utilizadas normalmente para descrever as coisas, principalmente natureza, roupas, acessórios, objetos, em geral, tá bom? Então, elas são utilizadas para descrever essas coisas. Aí, a professora colocou aqui alguns exemplos que eu quero que vocês anotem esses exemplos, tá? Então, agora é o momento de vocês anotarem exatamente isso aqui, ó. Este aqui, ó, tá? Então, vocês anotaram aí as cores, então vamos lá. La flor blanca es la que más me encanta. Então, a flor branca é a que mais me agrada, que eu gosto, né? Son lindos los zapatos rojos. São lindos os sapatos vermelhos, né? Me gustaría ver este vestido amarillo del escaparate. Então, gostaria de ver esse vestido amarelo da vitrine, tá? La mar está azul em esta praia. Então, o mar tá tão azul nessa praia. E pra gente finalizar aqui nossa última frase, tá? Nossa última oração. No hay sol en el cielo. Está gris hoje, ou seja, não tá sol, né? O céu está cinza hoje, tá bom? Então, são essas as frases, as orações em espanhol, tá? Referente às cores, las colores. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só entrar em contato com a professora. Hoje nós não teremos atividade porque nós estamos na semana da CIPAT, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.